Oi, eu sou a Cláudia Ferreira do Portal do Papel e hoje a gente vai fazer mais um vídeo para falar sobre papéis coloridos. Dessa vez, diferente do vídeo anterior onde a gente falou sobre os papéis, a gente vai falar sobre como imprimir em papéis coloridos. Quando a gente pensa em impressão, a primeira forma que vem à mente é justamente offset, porque é a impressão mais comum que a gente tem. Normalmente quando você vai fazer um convite, um folder, um catálogo, é mais frequente a impressão offset. Então a gente vai começar falando dessa impressão. A tinta offset, ela tem uma particularidade que a gente já comentou também em outros vídeos, que ela é uma tinta translúcida, é uma tinta transparente. Então a cor da tinta, ela soma com a cor do papel. Se a gente imprimir em azul sobre um papel amarelo, o resultado é verde. Por isso também que quando a gente fala em Pantone, não adianta a gente pensar em referência a Pantone para um papel colorido. O Pantone sempre toma por base que o papel onde vai ser impresso é branco. E mesmo se ele for um off-white, um papel um pouco creme, isso vai fazer com que a cor esquente, vai esquentar a cor. Eu trouxe para a gente ver um material bastante interessante, que é um catálogo de um evento chamado What Design Can Do. E eles têm uma identidade muito forte. E essa identidade deles é sempre tudo em amarelo. Até a própria apresentação do Richard, que é o cara que criou o evento, ele está sempre de terno amarelo, para vocês terem uma ideia. Então, eles não se incomodam, pelo contrário, a parte da identidade do evento, imprimir os catálogos sobre um papel amarelo. Então, com foto, com texto, tudo em papel amarelo. Aí eu trouxe para mostrar para vocês, aqui a gente tem, por exemplo, uma das fotos desse catálogo novo, que é um índio com um drone, tudo impresso no fundo amarelo. Então, a gente vê que tem uma interferência grande na imagem quando a gente fala nesse fundo. Esse material foi feito no papel Sunshine Yellow da linha Pop 7. E se fosse num pink, num verde, a gente já tem também a interferência da cor do fundo. Quando a gente fala, diferente do papel colorido, em papéis que tenham aquele brilho na superfície, perolado, meio metalizado, eu trouxe um exemplo para a gente ver também. Da mesma forma como a tinta é translúcida, a gente tem o brilho aparente na superfície da impressão. Então fica muito bonito também quando a gente vai imprimir, que a área impressa tem o mesmo brilho do papel, só que com a imagem impressa em cima. Aqui na capa desse catálogo da linha Curious a gente consegue ver bem isso. Aqui, por exemplo, tem uma mortadela, e é uma mortadela com brilho perolado. Uma coisa que é legal se a gente pensar, por exemplo, uma foto de um carro com pintura metálica, num papel assim, vai ficar muito bonito. Só que tem um aspecto para considerar também. Se a gente imprimir em preto, num papel com esses brilhos, pérola, metalizado, ele perde o contraste. Então o preto vai ficar um grafite, um cinza escuro, ele não vai ficar um preto fechado. É um ponto para considerar também. Agora se a gente falar, putz, eu queria fazer um convite azul marinho e queria imprimir em offset, ou preto, ou vinho. Existe uma possibilidade para imprimir offset, desde que a gente não tenha uma imagem colorida, que é imprimir com pigmentos, com tintas metálicas de offset. Então, tinta prata, ouro, cobre. Eu trouxe aqui um exemplo da capa desse livro, esse que é o livro chamado Olinda, da Marina Lacerda. E a Marina fez algumas imagens, resgatou algumas imagens antigas de Olinda, e na capa tem uma dessas imagens, como se fosse um brasão impresso em prata sobre um papel preto. É muito bonito esse livro, ele é feito com papel bem fininho, tem uma costura vermelha, é uma peça bem interessante. A gente vai ver no detalhe que tem linhas bem fininhas dessa impressão prata e tem leitura. Então, da mesma forma, se eu quiser fazer um convite, um cartão de Natal, por exemplo, eu posso fazer com impressão dourado, impressão prata, que também vai dar leitura. Se eu quiser imprimir, por outro lado, de uma forma que cubra a superfície do papel, tem uma outra forma de impressão que pode ser utilizada, que é a serigrafia, o silkscreen. A serigrafia, ela acaba depositando uma camada maior de tinta e ela cobre a superfície do papel. Eu trouxe aqui um exemplo interessante, que a gente tem o branco
com uma ótima cobertura. Essa aqui é uma peça que foi impressa pela Suto, que faz uma serigrafia maravilhosa, e a gente tem uma cobertura perfeita, mesmo sem ser uma tinta de relevo, porque a tinta de silkscreen, a gente pode ter a tinta epóxi, que ela tem um relevo, brilho, ela dá um relevo bem interessante, e pode ser essa mais chapadinha também, mesmo mais chapada, ela cobre a superfície do papel, e seria da mesma forma no papel azul marinho, preto, verde escuro, cobre completamente. Mas a serigrafia tem um aspecto que, se a gente quiser imprimir uma imagem, uma foto, a retícula na serigrafia, por você trabalhar com tela e justamente porque a tinta não tem essa mesma transparência, retícula em serigrafia é muito complicado. Então, é muito difícil você ver uma imagem impressa em serigrafia. Normalmente são imagens de arte, um trabalho comercial, é muito difícil, são mais textos, áreas mais chapadinhas, como essa aqui, mais letras mais gordinhas ou imagens assim, mas que não tenham nem degradê e nem imagens coloridas. Agora, existe um recurso que pode ser feito para que você tenha imagens coloridas sobre papéis escuros. E esse recurso é a impressão digital. Eu trouxe um exemplo para a gente ver, que é da HP, que tem um catálogo da própria HP comigo aqui, e existe também, eu sei que é o Okidata também, que aí é toner seco, não é toner líquido como HP, mas que também dá para fazer essa situação, que você tem um calço branco e a impressão da imagem em cima. Então, aqui nesse catálogo a gente vê na própria capa dele, já tem um branco impresso no papel preto. Então a Índigo, não são todos os modelos, mas alguns modelos já tem esse recurso da impressão em branco. Então o que acontece aqui? A gente vê que foi feito um calço branco, um fundo branco, num papel roxo, e sobre esse fundo branco foi impressa a imagem, como se a gente estivesse imprimindo em cima de um papel que já fosse branco. Então, aqui dá para ter imagens de fotos que foram feitas nesse catálogo. Eles fizeram também nas divisórias, a gente vê aqui é um papel preto, a gente vê dos dois lados, ele é preto, colorido na massa também, e aqui a gente tem o branco, e tem uma área impressa em roxo com chapado perfeito que se valeu desse fundo branco para poder fazer o roxo. Então essa é uma possibilidade. A única questão em relação à impressão digital é que quando a gente fala de uma tiragem maior, ela pode ser inviável em termos de custo. Tem outras vantagens também, eu posso personalizar a comunicação, posso fazer um impresso com cada nome, por exemplo, que isso é viável na impressão digital. Mas se a tiragem for grande, aí existe um impacto de custo, porque aí já pode ser inviável fazer em offset. E eu trouxe aqui uma outra imagem também para a gente ver, que é da mesma relação que a gente falou daquele papel com brilho pérola no offset, sem o calço branco, quando a gente fala na Índigo, o perolado também sobe para a superfície da imagem. Então esses são os pontos que eu gostaria que a gente observasse, que eu acho que é legal observar quando a gente pensar em imprimir um papel colorido ou um papel que tem esses pigmentos metalizados, que podem ajudar você a definir o seu próprio trabalho. De qualquer forma, se você quiser conversar sobre a escolha do papel que você vai usar, entre em contato com o Portal do Papel. Pelo site portaldopapel.com, pelo Instagram, pelo Face, ou também aproveita para assistir os nossos vídeos no YouTube que a gente vai dando essas dicas. Se inscreve no canal, tá bom? Tchau!